weight on my shoulder. Olha, o programa Giros vai dar informações e conselhos para seres mais saudável. Ou seja, para a tua saúde. Programa Giros também no Rádio Clube de Angra. Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Seja pela Tua Saúde. Eu sou a Catarina e estou aqui hoje com a Beatriz para vos falar sobre o Parkinson. Então, hoje trazemos este tema porque ontem, dia 11 de abril, celebrou-se o Dia Mundial para a Conscientização da Doença de Parkinson. Este dia surgiu em homenagem a James Parkinson, que nasceu em 1755 e foi o primeiro a descrever a paralisia agitante, que mais tarde foi denominada então como a doença de Parkinson. O objetivo deste dia é então informar e conscientizar para esta doença, que afeta 1% da população a nível mundial, maioritariamente acima dos 65 anos, de modo também a promover a procura de ajuda atempada e melhorar a qualidade de vida destas pessoas e da própria família. Então, Beatriz, bom dia. Pode-nos dizer então mais detalhadamente o que é isto da doença de Parkinson? Bom dia a todos. Então, a doença de Parkinson resulta normalmente de uma redução dos níveis de dopamina, que é uma substância que funciona como um mensageiro químico cerebral nos centros que comandam os movimentos. Quando os níveis se reduzem, dá-se a morte das células cerebrais que a produzem. Ela é bastante frequente e é progressiva e é conhecida mais pela presença de tremores, rigidez do tronco e dos membros e lentidão dos movimentos. Estima-se que cerca de 20 mil portugueses sofram desta doença, mas os hospitais centrais registram por ano mais ou menos 1.800 novos casos e prevê-se que com o aumento da longevidade da população, esta enfermidade aumente nos próximos 20 anos e vai afetar cerca de 30 mil pessoas. À escala mundial, estima-se que existam entre 7 a 10 milhões de pessoas com Parkinson e a prevalência aumenta com a idade, lá está, sendo rara antes dos 50 anos e é mais comum nos homens do que nas mulheres. Contudo, cerca de 5% dos casos surgem antes dos 40 anos. Ok, dá para ver que não é sobretudo na população mais idosa, no entanto pode acontecer em qualquer idade. Então, e relativamente aqui aos sintomas, já deste aqui umas luzinhas, mas será que podes falar aqui um bocadinho mais? Claro que sim. Então, uma vez que é a dopamina que controla a nossa atividade muscular, os sintomas relacionam-se essencialmente com os movimentos. Mas para além dos tremores, da rigidez, da lentidão, existem também outras manifestações que se traduzem no sono, no pensamento, na fala e no estado de espírito dos pacientes. O primeiro sinal da doença é, de modo geral, um tremor ligeiro numa mão, num braço ou perna e ocorre quando esta extremidade afetada está normalmente em repouso, mas pode aumentar em momentos de maior tensão. Como regra, melhora também quando o paciente se move voluntariamente e essa extremidade afetada e pode desaparecer durante o sono. À medida que a doença vai progredindo, o tremor torna-se mais difuso e pode afetar as extremidades de ambos os lados do corpo. Quando os músculos da face são atingidos, a expressão pode ficar mais apagada. No caso de outros músculos, o doente pode até ficar incapaz de cuidar de si próprio. Também, como faz aqui sentido, a depressão e a ansiedade são muito frequentes nos pacientes que têm Parkinson, bem também como as perturbações de memória. Ok, são perturbações que estão associadas então a esta doença. Exatamente. Também pode ocorrer ainda dificuldades visuais, de mastigação, de deglutição, incontinência urinária, alterações na sexualidade, queimbras e o aumento da sudação. A instabilidade postural e as dificuldades na marcha também tornam-se bastante incapacitantes e dificultam a pessoa quando se vai sentar, quando se vai levantar, e obriga a caminhar também com passos mais pequenos e arrastados e sem o normal movimento dos braços. Também é importante referir que cada doente vive os seus próprios sintomas de forma diferente, por isso isto não é uma coisa linear. De pessoa para pessoa é sempre um caso e é sempre diferente. Ok, foste muito esclarecedor e muito completo, obrigada. E relativamente às causas do aparecimento para esta doença, consegue-nos referir
Alguma em particular? Então, para que estes sintomas de Parkinson se manifestem, é necessário a morte de cerca de 70 a 80% das células cerebrais. Contudo, não se sabe bem a razão porque é que elas morrem e porque é que umas pessoas desenvolvem esta doença e outras não. Há alguns fatores que podem estar na sua origem, são a história familiar, a exposição a pesticidas ou toxinas industriais e também o envelhecimento. Okay. Então há aqui uma degradação do cérebro e das células que o compõem. Essa é a causa. Ok. E o prognóstico da doença de Parkinson? Pois então, a doença de Parkinson ainda não tem cura, mas os tratamentos atuais permitem um controle bastante eficaz e melhoram todos os aspectos da vida dos pacientes. Ok. E existe algo que nós possamos fazer para combater ou para prevenir o aparecimento desta doença? Infelizmente ainda é bastante difícil porque ainda continua em investigação e ainda não se chegou a uma prevenção universal que todos concordem, mas alguns estudos então referem que o exercício aeróbico pode reduzir o risco da doença, enquanto outros estudos também, que ainda não são bem conclusivos, relacionam a redução do risco com o consumo de café e chá. Mas isto ainda está tudo por aferir melhor. Ok. Podemos tomar então algumas medidas, também são um bocado mais genéricas, não é? Esta Exatamente. parte do chá, do café, reduzir, exato. Também previne ou melhora a saúde no seu geral. Exatamente. Ok. É o básico. Exatamente. Ok, muito obrigada, foste muito esclarecedora. Acho que todos nós enriquecemos um bocadinho com esta informação. Espero que sim. E para a semana voltamos com mais um Seja Pela Tua Saúde. Eu sou a Catarina. Eu sou a Beatriz. E até para à próxima. semana.